Vanderlei Carlos de Oliveira, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo Pires, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Creia, irmãos, creia. Toma posse da palavra de Deus pela fé, amém? Pela fé. Nós vamos ler aqui alguns versículos aqui. Deus vai continuar falando conosco. Entenda o momento que você está vivendo. Entenda o momento que é processo. Nós, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que querem a palavra, aqueles que querem reino, aqueles que querem uma vida espiritual, e obviamente todas as áreas da sua vida, mas isso segue-se uma sequência, amém? Isso segue-se uma sequência, começando pelo nosso relacionamento, começando pela nossa vida espiritual, amém? Vida espiritual, vida familiar. Então você vai ver no Salmo 128, Deus falando ali o que é que acontece com o homem que teme a Deus. Aqueles que temem a Deus, a sua vida será regada, obviamente que existe um tempo. E aí onde se encontra a maior dificuldade da gente absorver esse entendimento é em relação ao tempo de Deus na nossa vida. Muitos de nós, todos nós, na verdade, quando se encontramos em situações de conflito, em desconforto, muitas áreas da nossa vida, nós queremos resposta de Deus. Nós queremos resposta, isso é natural, da natureza do homem. Mas nós não devemos entender esse processo a partir da nossa visão física, mas devemos entender os processos de Deus na nossa vida a partir da visão espiritual. Tudo acontece na dimensão espiritual. Tudo vai acontecer primeiro no nosso espírito, por intermédio da ação do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, mediante a ação do seu Espírito em nós. Então, entenda isso. Se trata da sua vida espiritual. Se trata do seu relacionamento, todo o processo, todos os momentos que passamos. Deus tem como propósito nos lapidar, nos capacitar, para que possamos cumprir os propósitos de Deus e, obviamente, alcançar o maior objetivo introduzido dentro das Escrituras Sagradas, que é a vida eterna. Pois se nós corremos e não entrarmos na vida eterna, do que adiantou todo o esforço? Do que adiantou orar, pregar e buscar, ir para a igreja e chegar naquele grande dia a gente não usufruir do reino de Deus? Correr em vão. Então devemos entender isso. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. No capítulo 12. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos ler alguns versos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Está escrito assim, capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo, amém? Segundas carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 em diante está escrito assim, mas os textos-chave que nós vamos aqui trabalhar, amém? Será o versículo, principalmente o versículo 9, né? E o texto-chave vai ser o versículo 10, tá bom? Nós vamos aqui, eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Verso 1 está escrito: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2: conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Verso 3: e sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Verso 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Verso 5: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê,
ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amados, eu não vou entrar muito no detalhe aqui sobre o ponto de exaltação, mas vou falar um pouco sobre isso. Sobre o ponto da oração, do espinho na carne. Amém? Mas o principal ponto aqui, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar no versículo 9 e o versículo 10. Pois o tema que o Senhor quer falar hoje conosco é justamente sobre tribulações, dificuldades, opressões, perseguições, em todos os âmbitos da nossa vida.